O Dr. Sim fez uma promessa em um momento de desespero. Agora, os últimos homens estão se aproximando da reserva. No entanto, um objeto perdido leva a uma viagem turbulenta até o Colorado. No sexto episódio de Sweet Tooth, algo estranho no trem. Um trem rápido se aproxima e os três começam a correr em direção a ele, tentando encontrar um jeito de entrar. Gus e Ursa conseguem embarcar no trem, mas Tommy tem dificuldades para acompanhar o ritmo e fica para trás. Gus e Ursa correm até o último vagão do trem, e Gus começa a incentivar Tommy a correr mais, o que o faz lembrar de quando jogava futebol. Com dificuldade, Tommy também consegue embarcar no trem. Logo eles percebem que não se trata de um trem comum. Não há passageiros a bordo e o trem é equipado apenas para a equipe pessoal. Eles começam a explorar o trem e percebem que está cheio de suprimentos. Na casa dos Sim, vemos que o General Abbott não está lá para salvá-los, mas sim apenas para pegar o livro. Doutora Aditi implora por socorro, mas é ignorado. Depois de encontrá-lo, o General Abbott estava indo embora, deixando o Dr. Sim e Honey amarrados e prestes a morrer. Foi então que Honey disse: "Se você nos deixar morrer, nunca terá cura", o que fez com que o General Abbott parasse imediatamente. Ele percebeu que o dedo de Honey estava tremendo, e o Dr. Sim disse que ela não era contagiosa, mas mesmo assim o General Abbott ainda cobriu seu rosto. Então ele se lembra da paciente número 1, sobre a qual o Dr. Sim fala em sua pesquisa, a mulher na qual ele está experimentando. Então, ele pede para o Dr. Sim explicar sobre a cura, e este inventa uma mentira extremamente convincente, dizendo ao General Abbott que encontrou a cura, mas não a notificou naquele livro. Dr. Sim afirmou ter descoberto a fórmula da cura e para consegui-la, ele só precisa dos híbridos, tentando convencer Abbott a propor um acordo em troca de suas vidas. O General Abbott, então chama pelo soldado chamado Johnny, e ordena que ele ajude o Dr. Aditi e sua esposa a fazer as malas, porque vão ser levados para acomodações melhores. Ele sussurra no ouvido de Johnny para não estragar as coisas outra vez. De volta ao trem, e para passar o tempo, Ursa mostra a Gus a vida selvagem, e como o oeste começa a aparecer com a África, com zebras, elefantes e girafas. Gus fica encantado e Ursa sugere jogarem o jogo Eu Vejo, ensinando como jogar. Ela conta que costumava jogar quando era criança e que sua irmãzinha adorava, embora não entendesse muito bem. Gus não tinha ideia de que Ursa tinha uma irmã, e acredita que ela deve sentir muita falta de sua família. Na verdade, Ursa sente falta deles. Gus também diz que sente falta do Paba. Gus começa a contar a Ursa como ganhou seu cão de presente de aniversário, e que essa é a melhor lembrança que tem com seu pai. Ele conta como o cão o ajudou a encontrar seu pai, na alucinação que teve quando caiu no Vale das Tristezas. Ursa pede para ver o cão, e quando Gus olha em sua bolsa, ele descobre que o perdeu, entrando em desespero. Eles tentam acalmá-lo, dizendo que deve ter caído em algum lugar do trem e que o encontrarão. De repente, eles ouvem alguém se aproximando e são forçados a se esconder. Logo aparece o homem responsável pela manutenção do trem. No entanto, Gus deixa cair algo de sua bolsa, o que faz com que o homem o encontre e o agarre. É então que Tommy entra em ação e luta contra o homem. Ambos são muito grandes e fortes, mas de repente, eles se reconhecem como companheiros de equipe no futebol profissional e se abraçam, lembrando dos velhos tempos. Tommy apresenta Ursa ao seu velho companheiro de equipe, Jimmy. Tanto Tommy quanto Jimmy continuam zoando um com o outro, mas de repente, Ursa e Tommy notam que Gus não está mais com eles. Eles ficam preocupados ao verem uma porta aberta, imaginando que Gus possa ter continuado procurando pelo cão no trem. Enquanto isso na reserva, Amy percebe que tem pouco tempo, antes que os últimos homens a encontrem. Ela está tentando descobrir o que fazer, sabendo que se ela retirar as fitas, isso dará uma indicação clara de que alguém está se escondendo no local. Ela espera que eles simplesmente a vejam e continuem se movendo, sem inspecionar muito a área. Ela pede para Bob verificar os túneis, mas pede que ele tenha cuidado para não ser capturado. Amy tranca a entrada do zoológico e vê os últimos homens chegando pelas câmeras. Ela fica um pouco assustada, mas percebe que precisa parecer forte para Wendy. Enquanto os Sim arrumam suas malas, e sem saber para onde vão, Honey começa a questionar Johnny sobre Abbott. No entanto, o Dr. Aditi está agitado e começa a gritar, preocupado com Trixie, sua égua de estimação. Ele questiona o que podem fazer, e desorientado, o Dr. Sim pede um momento a sós com sua esposa. Ele pergunta a Honey como poderiam encontrar uma cura para os doentes, já que todos têm procurado por uma há mais de 10 anos e ninguém a encontrou. Honey responde que não sabe, mas que agora tem mais tempo juntos do que tinham esta manhã. Tommy, Ursa e Jimmy começam a procurar Gus no trem, e durante todo esse processo, percebem que estão carregando muitas barras de doce. Jimmy faz um comentário ofensivo para Tommy, dizendo que seu filho é bastante encrenqueiro.
Tommy fica chateado com esse comentário e corta Jimmy, dizendo que Gus não é seu filho. Ursa vai para o próximo vagão. Jimmy então pergunta o que aconteceu com Louisa e o bebê, e Tommy diz a ele que eles se foram, assim como o D-Train e os outros. Jimmy diz que sente muito e pergunta sobre o garoto servo. Tommy responde que ele é apenas uma criança e que está tentando ajudar. Jimmy diz que Tommy está muito diferente do que ele se lembrava, pois seu amigo no passado só se preocupava consigo mesmo. De repente, Gus surge do nada dizendo que procurou pelo cão, e não o encontrou. Tommy promete conseguir outro para ele, mas Gus diz que o cão foi feito pelo pai com suas próprias meias e ainda tem o seu cheiro. Tommy, sem saber o que dizer, percebe que acabaram de passar pelo grande rio para chegar ao Colorado, e mostra isso a Gus, dizendo que tudo o que tem a fazer agora é descobrir onde fica o Gogro. Felizmente, Jimmy sabe onde fica o Gogro, mas devido ao seu problema de memória, tem dificuldade para explicar onde fica. Ele procura em sua lista de carga, e diz que embora todos chamem de Gogro, é apenas a abreviação de Goss Grove, um bairro nos arredores do condado de Essex, que por coincidência é a próxima parada do trem. Ursa volta dizendo que encontrou um grupo dos últimos homens que estão no trem. Tommy olha para Jimmy e pergunta por que ele não disse antes, mas Jimmy, que está lidando com algum distúrbio neurológico, diz que pensava ter lhe dito que este era um trem fretado e que estão movendo as operações para o sul, incluindo as barras de chocolate. Ursa quer lutar, mas Tommy diz que não sabem quantos são. É quando Jimmy diz para segui-lo, e os leva para o último vagão do trem, e pede que eles se escondam e que ele irá dizer aos últimos homens que ninguém está ali, mas Tommy não acha que ele é convincente o suficiente. Ursa diz que a única opção é pular, mas quando Tommy olha pelo vidro da porta, vê o cão. No entanto, os últimos homens também estão no mesmo vagão. Então, Tommy toma uma atitude inesperada e comete um grande erro ao tentar pegar o cão. Ele tenta se passar por técnico de manutenção, mas não tinha ideia de que estava sendo procurado, e que havia um cartaz com sua foto circulando. Ele é descoberto, mas consegue fugir para o último vagão do trem, onde Jimmy o ajuda a segurar a porta para que Ursa e Gus possam escapar. No entanto, tanto Gus quanto Ursa se recusam, dizendo que irão para o Colorado juntos. Jimmy então decide se sacrificar para ajudar o grupo, e diz adeus aos seus amigos, enquanto segura sozinho a porta que o separa dos últimos homens. Enquanto isso, Ursa, Gus e Tommy pulam do trem. Em seguida, Jimmy começa a lutar sozinho contra um grupo dos últimos homens. Na reserva, Amy sabe que precisa garantir a segurança das crianças híbridas. Ela orienta o Andy e o resto dos híbridos a embalarem suas coisas e seguirem pelos túneis subterrâneos. Em seguida, planeja com Andy como seguir pelos túneis, se esconder na igreja, proteger os outros e esperar até que ela venha buscá-los. O Andy percebe que Amy não está vindo com eles, e pergunta por que ela não os acompanha. Amy responde que precisa ficar para trás, caso os homens maus apareçam. O Andy fica preocupada, mas Amy a tranquiliza. Antes de partir, o Andy faz Amy prometer que voltará para buscá-los, e a abraça. Em seguida, Amy fecha as grades do túnel. Han e Aditya são amarrados e têm capuzes colocados sobre suas cabeças. Eles são então colocados no carro, com Johnny sentando-se ao lado de Aditya, e dizendo que soltou sua égua. O Dr. Aditya agradece-lhe por isso. Enquanto Andy e as crianças caminham pelo túnel, Amy está na reserva, esperando pelos últimos homens. O episódio termina com Gus e seus amigos seguindo em direção ao Gogro, com Tommy oferecendo a Ursa a possibilidade de se juntar a eles no caminho. Finalmente, eles chegam ao condado de Essex, o que significa que não estão longe do Gogro,